Olá, meus caros. Live nessa madrugada de 28, né, de maio, e perdi um pouco o sono, então vamos fazer aí uma transmissão ao vivo. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus e fazer uma breve oração. Poderia ser quadro que eu já tenho bem antigo aqui no canal, intitulado de pregação e oração, tá? Deus abençoe, que possa lhe alcançar as ricas bênçãos nessa madrugada a todos nós. E, obviamente, no momento que você vê essa live. Bom, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, em aos Efésios 4, do versículo 1 em diante, que fala sobre a unidade da fé. Acho muito importante essa palavra, porque nos dias que nós estamos vivendo, de bastante confusão, de bastante realmente violência, ódio, ninguém mais respeita ninguém, falta de amor, e configurando até mesmo o que o próprio Jesus disse, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Esse versículo vem a calhar para nos unir, para nos sermos um diante de Deus, ou seja, estarmos pensando em conformidade à sua palavra, sermos unânimes e, então, assim, celebrarmos o Senhor, fazermos a sua vontade. Aos Efésios 4:1, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, Paulo, né, o preso do Senhor, olha que interessante, o preso do Senhor. É claro que ele vivenciava as prisões de suas vidas, literalmente, mas aqui ele está falando de modo simbólico, que ele era preso do Senhor, ou seja, aqueles que servem a Cristo são presos de Deus no sentido de não fazer aquilo que eles querem, de não fazer o que o mundo quer, de não fazer aquilo que a carne, o pecado quer, ou seja, ceder. É aquilo que o São Tiago vai dizer que é a verdadeira religião de Deus, né? Se abster da corrupção desse mundo. Então, Paulo dizendo, preso do Senhor. Em Cristo Jesus, nós estamos presos. Entre aspas, não é a prisão, escravização ou escravidão como outrora, mas uma prisão que nos garante liberdade. Na realidade, é a responsabilidade da liberdade. E, obviamente, de nós ter alcançado a bênção de Deus, que é não ter condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais nenhuma condenação. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Como é digno da vocação que fosse chamado. Eu e você foi chamado para servir o Senhor, para sermos servos. O próprio Jesus disse que ele veio ao mundo para servir e não ser, de fato, o que encarecia de ser servido. Ou seja, ele veio para servir e não para ser servido. E assim como Jesus fez, deu o exemplo, nós também temos que ser. Nós viemos no mundo para servir o Senhor e não para ser servido. Então, aqui demonstra claramente a humildade. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Essa é a dignidade. Essa é, de fato, a razão pelo qual nós fomos chamados para a grande obra de Deus, que é amar a isso todas as coisas do próximo a nós mesmos. É para servirmos. E lembrando que o servo no Senhor não é como o servo antigamente, que era escravizado, que tinha seus direitos tolhidos, que trabalhava por muitas horas, tinha uma carga de trabalho, ou carga de hora de trabalho muito elevada, 16, 18, 20 horas. Não. Ele depois não ganhava praticamente nada e ainda não tinha praticamente seus direitos, né? O direito de dormir bem, de ter algumas regalias. Pois com os movimentos, obviamente, mais adiante, chegamos até hoje, e nós temos uma carga horária de 8 horas de jornada de trabalho e tal. E quando o próprio Paulo falava de escravidão ou de servo,
aliás, de servo, ele diferenciava isso, servo para escravidão. Servo é aquele que serve, mas não é aquele que é necessariamente capaz do Senhor e que ele, de fato, faz a pessoa ser humilhada, vergonhada, etc. Porque o próprio Jesus disse: Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. O fardo de Deus é leve e o jugo é suave. E ser servo, obviamente, está encaixado nisso, em ter sim uma certa onerosidade, um certo encargo, um certo trabalho, no entanto, ser recompensado esse trabalho. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: o trabalho para o Senhor não é em vão, tem a sua recompensa, diferente do trabalho para os homens daquela época, que às vezes trabalhava, como acontece hoje em dia, e é difícil, né? Isso é os ministros, diáconos da palavra de Deus grande deveriam aprender. Sim, a própria palavra diácono, né, está ligada a servir, a ser uma espécie de garçom para fazer a obra de Deus, é verdade. E isso, obviamente, serve para todos, né? Não só para aquele que tem um cargo eclesiástico de um diácono, de um presbítero, de um cooperador, de um auxiliar. Aqui, quando Paulo está falando, é para todos que são a igreja do Senhor. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que entendeis como é digno da vocação que fosse chamado. Qual é a vocação? Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para ser filho de Deus, nós somos chamados para ser a luz, nós somos chamados para ser o sal da terra. Então tem que ter essas características, temos que fazer isso na prática. Aí vem o versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. Coisa essa que falta, né, nos dias atuais. Há muita soberba e há muita destemperança, descontrole, falta de domínio próprio. E isso impede o agir de Deus, porque onde há santificação, há operação de Deus. Santificação é exatamente separar o mundo do pecado para fazer aquilo que agrada a Deus. E quando não há santificação, que seria exatamente a pessoa ser humilde, porque Deus exalta os humildes, e diante da honra vai a humildade, né, como disse Salomão, não tem como Deus proceder. E bem como num local ou num ambiente, ou com a própria pessoa, né, Deus operar, que não é mansa. Aliás, a mansidão é um fruto do Espírito, denota também que a pessoa que não tem mansidão não tem o Espírito de Deus, ou pelo menos ele está afastado. Então, algo a se pensar. Então, essa é a vocação para a qual nós fomos chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade. O que seria? Paciência, ser longânimo. Às vezes a gente quer tudo no imediatismo, inclusive revidar, inclusive fazer vingança. Mas a palavra de Deus nos diz que a vingança pertence ao Senhor, que 1000 anos para como fosse um dia e vice-versa, e a gente não pode pular de modo algum isso. Suportando uns aos outros em amor. Uma coisa muito difícil, né? Essa palavra, não pense que é só para você que eu estou falando para todos nós, serve para mim. E eu até mesmo enxergo como é difícil cumprir isso, ser humilde, ser manso, ser longânimo e suportar uns aos outros em amor. Não é suportar por uma obrigação, não é suportar por algum tipo de vantagem. Ah, eu vou suportar, eu vou aguentar, porque mais adiante eu vou ter um prêmio, eu vou ter uma conquista, mais adiante eu vou ter algum benefício. Não, é suportar por amor a Deus, por amor ao próximo, a ti mesmo, por temor a Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe aqueles que são interesseiros, aqueles que se aproveitam das ocasiões e que, na realidade, nunca tiveram algum amor mesmo, né? Por isso que o próprio Jesus citou aquela passagem, né? Ou ele citou e foi registrado pelos evangelistas, referente à hipocrisia dos fariseus quando eles davam a esmola, né? Que eles queriam se aparecer, se gabar para dizer que eles eram os santos e tal, mas não porque eles eram pessoas boas, de almas boas, que velavam pelas
é, aliás, velavam pela alma das pessoas ou tinham prazer em ajudar as mesmas. Então, suportar em amor. Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A unidade do espírito. Guardar a unidade do espírito. A unidade de Deus. Aquilo que é compreensível, que é patente, que é de Deus, que tem que ter só um pensamento, não há sombra de variação ou de dúvida. E às vezes há muita discussão por isso, porque muitos têm várias interpretações da própria Bíblia, que não pode se interpretar por vã particular interpretação, né? Que a Bíblia não é de particular interpretação, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E quando as pessoas não interpretam a Bíblia ou não conseguem entender a vontade de Deus pelo Espírito de Deus, elas estão fugindo exatamente da unidade, de ser unânime com Deus Pai, Deus Filho e o Divino Espírito Santo e com, de fato, a vontade de Deus para a igreja pelo vínculo da paz. Então, procurando guardar a unidade do espírito, aquele que é do espírito, pelo vínculo da paz, ou seja, sem ter um espírito faccioso, sem ter um espírito de guerra, bélico, de ditadura, de briga, de contenda, de obras carnais. É isso que a palavra nos está falando. Aí vem um versículo-chave. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e há um só espírito. O Espírito de Deus é único. O corpo celestial também é único. Nós temos um único espírito, também um mesmo corpo, né? Com diferenças na própria fisionomia desse corpo, mas é um corpo só, né? E que aquele que será salvo ou que aceitou a Jesus terá o seu corpo transformado em corpo glorioso ou de glória incorruptível, se partiu ou dormiu no Senhor, vai ser ressuscitado e então, quando o Senhor vier, vai ter esse corpo transformado, ou aqueles ainda que tiverem aqui o arrebatamento. Então, há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em só esperança, uma só esperança da vossa vocação. Uma só esperança. Qual é a esperança que nós temos? A esperança de vida eterna. A esperança de ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer o seguinte: se não existisse a ressurreição dos mortos, em vão seria a nossa pregação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Por isso que é só uma esperança, a esperança de ressurreição e de vida eterna. Tá? Um só Senhor, letra maiúscula, um só Senhor. Não é vários senhores. Não é o Senhor que cada um de nós temos, que é o Senhor da carne, que é o Senhor do eu, que se a gente não controlar, realmente dá o pitaco na nossa vida, quer mudar a nossa vida, impede inclusive de Deus operar em nossas vidas ou nas nossas pessoas. Então é um só Senhor, o Adonai, o único, está acima de todos os deuses que deve ser louvado e engrandecido por todos nós. Uma só fé. A fé não pode ser várias. Não pode ser uma fé sem fundamento, porque fé sem obras, ela é morta. Tem que ter as obras da fé, que seria exatamente amar a Deus sobre todas as coisas, próximas a nós mesmos na prática, ter a caridade. E também, de fato, essa fé tem que ser tão somente em Deus. Não pode ser no homem, não pode ser em nós mesmos. Ainda, obviamente, que a gente pode interpretar no sentido da fé, se esforçar, fazer a nossa parte. Né? Então, um só Senhor, uma só fé, que não pode ser, como já disse, várias fés, várias profissões de fé, várias doutrinas de fé. Por exemplo, a doutrina que é bíblica, que a gente deve seguir, de aceitar a Jesus Cristo para termos a salvação, porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É uma doutrina básica.
bíblica. E muitos vão dizer, não precisa aceitar a Jesus, não precisa aceitar o que Jesus falou. Né? Já é um outro tipo de credo, de fé. A doutrina de se arrepender dos pecados e se batizar para confirmar essa fé ou ter aceitado Jesus é bíblico. A fé diferente dessa não é bíblica. Não precisa se arrepender dos seus pecados, não precisa cumprir a justiça divina nas águas batismais. Isso é heresia. E o que Paulo vai dizer? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Batismo único. Aqui entra na divergência de batismo, que era feito em nome de João ou por João Batista, depois vem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que era dito, aliás, que era falado, é o batismo em nome de Jesus, né? E muitas vezes interpreta um pouco equivocado, dizendo que é só batizar em nome de Jesus, tá bom? Não necessariamente tem que falar o nome da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quem diz que não precisa ainda acrescenta que foi adulterado o texto bíblico, que Trindade não existe. Aí tem aquela polêmica toda de unicismo e Trindade e tal. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito. Mas é isso que Paulo está falando aqui, que é só um batismo, não é batismo por mortos, que tinha na época já o batismo de mortos, e também o batismo só em nome de Deus, que a gente pode entender nesse sentido. Sim. Mas eu quero pegar bem sucintamente, ou seja, não entrar muito no mérito dessa questão de trindade unicística, até tenho um estudo aí no canal, né? Isso, na realidade, é algo que mexe com muitos aí, referente a Deus, né? Só ser Deus Pai, não ter o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ah, mas a gente compreende que sim, Deus é um só, obviamente que Deus é um só, mas é repartido em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está lá em Gênesis, façamos o homem à nossa semelhança. Né? Então, é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá? Não existe vários outros tipos de batismo. O batismo que simboliza a morte do velho homem e o surgimento do novo homem. Né? O batismo que é feito em nome de pessoas mortas, batismo que é feito em nome de outras divindades, batismo que é feito sem arrependimento dos pecados, como o próprio João Batista combateu, dizendo o seguinte: até quando fugireis da ira de Deus, raça de víboras? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, porque eles estavam se batizando simplesmente por se batizar, sem propósito, sem até mesmo crer naquilo que eles estavam fazendo. Né? Também tem essa questão. Né? O batismo só por batismo, o sepultamento do velho homem, simplesmente por mero simbolismo e não crendo na essência que aquilo resolveria alguma coisa. Né? Então vamos lá. Um só Deus, versículo 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Não existe vários deuses. Claro que a gente compreende que existem vários outros deuses no sentido filosófico, no sentido de ter realmente outros povos pagãos essas divindades como deuses. Né? Inclusive a Bíblia menciona que Deus está acima de todos os deuses. A Bíblia fala que existe o Deus desse século, né, que é Satanás. Agora, Deus mesmo com letra maiúscula, Jeová, que é Deus da salvação, a tradução, Javé, esse é só um, né? É só um, que é pai de todos. É pai no sentido, vamos até crer um pouco assim, não unicista, universal, né? Mas que a nomenclatura seria, melhor dizendo, criador de todos. Ele é pai daqueles que aceitam a Cristo Jesus. Porque quando a gente aceita a Cristo, nós passamos a ter a adoção por conta de Jesus por parte de Deus. Né? Porque o Filho realmente só é por meio de Cristo, porque Jesus veio para reconciliar
nós a Deus, ou trazer nós a Deus, né? No caso dos gentios, e reconciliar os judeus, que era o povo que Jesus veio, né? Por qual Jesus veio. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao monte, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui também tem uma polêmica grande, eu não quero entrar também nesse aspecto, não vou demorar muito. A questão de ter Jesus subido e descido, aí muitos vão falar da possibilidade de pregação de Jesus no Hades e as pessoas se convertendo, e como que foi assim, Jesus quando esteve morto, então ele subiu nos céus e voltou e deu dons. Não, a minha opinião é que não, é que Paulo está falando é o seguinte, que ele subiu, senão aquele que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, ou seja, ele subiu depois que ele ressuscitou, né? Depois de ter cumprido os 40 dias, ou a quarentena aqui na terra. Né? Então, ele está descrevendo algo, o fato histórico dele ter sido morto, ressuscitado, ficar 40 dias e ter subido, né? Então ele diz, olha, ele subiu, que é aquele que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu, ele veio para a terra, né? Depois ele retornou e tem um nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Esse veio para dar dons. Na realidade, o que vem dar dons é o Espírito de Deus, que ele disse que viria para não deixar nós órfãos. O Espírito de Deus faz a obra de Jesus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, sim, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, tem a categoria apóstolos, profetas, evangelistas, também pastores e doutores. É uma diferença aí na obra de Deus, né? Mas tudo compõe aquilo que Deus quer, exatamente o cumprir a missão, a incumbência de ganhar almas e adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Há diferença, sim, na graça concedida por Deus para o trabalho da obra, compreendemos que sim, mas esse texto também fala com relação àqueles que são considerados meramente os membros, assim, por uma igreja que preze, né, por uma categoria ou cargos eclesiásticos, né, para fazer a diferenciação. Quer dizer que tanto esses mencionados aqui não são maiores ou menores com relação aos membros, né? Mas Deus então sim separa alguns para fazer determinadas tarefas, como os apóstolos, como profetas, como evangelistas, pastores e doutores. E aqui mostra claramente doutores, né? Às vezes muitas pessoas têm preconceito no sujeito que estuda, no sujeito que tem um curso teológico, por exemplo. Não tem problema, desde que ele seja humilde, desde que ele seja manso, desde que ele cumpra tudo aquilo que eu já falei até esse exato momento, não tem problema algum. Ele ser um doutor, ou até ele ser doutor secularmente falando, por exemplo, pode ser um doutor de física, de química, e lá, se quiser falar até de Deus, venha falar e assim ganhar alma, não tem problema. Não. Pastor, da mesma maneira, né? E veja que aqui não é uma escadinha que diz que o apóstolo é o primeiro, que o profeta é o segundo, que o evangelista é o terceiro, que o pastor é o quarto, o doutor é o quinto. Não é exatamente isso. É que há distribuição e não há, de fato, acepção de pessoas feita pelo próprio Deus e nem a querer achar um maior que o outro, porque o próprio Jesus disse, né? Aquele que querer se achar o maior no reino de Deus será o menor, e aquele que se achar o menor será o maior. Então não tem exatamente isso, até porque nós falamos aqui, inclusive, de exaltação e humilhação, né? Aquele que é humilde é exaltado e o exaltado é humilhado.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, havendo o aperfeiçoamento, a dedicação na obra para que de fato se torne um varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, ser semelhante a Cristo, ter a mente de Cristo, ter a postura de Cristo, é nesse sentido. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, que não têm uma certa constância, que não têm, de fato, uma perenidade, vamos dizer assim, uma continuidade, que não tem rotina, vamos dizer. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajuntado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, aliás, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, aqui tudo falando sobre amor, né? Algo muito interessante que não se leva em conta, porque às vezes o cargo é por dinheiro, o sujeito se diz vocacionado, mas não trabalha se não pagar uma prebenda, um salário, né? Ou se ele não tiver o prestígio que ele quer ter dentro da igreja, né? A fama. Ah, eu não vou fazer a obra de Deus porque tem poucas pessoas. Ah, eu não vou falar aqui, por exemplo, no YouTube porque tem duas pessoas, porque é uma madrugada. Não, a hora que tiver tempo, se faz. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que, né, que é para a gente remir o tempo e pregar a tempo e fora de tempo. O tempo e fora de tempo é isso. E também pouco se importar com o alto número, a numeragem ou a quantidade, mas sim a qualidade, no sentido de fazer obras, ser temente a Deus, etc. Então, para o versículo 14, nós lembrar que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é ser menino? Exatamente é ser soberbo, exaltado, não ter amor, não ter temor, tudo isso que foi falado lá nos versículos iniciais, não ter longanimidade, não ter humildade, não ter mansidão, né? Não ter esperança, não servir ao Senhor e por aí em diante, né? Servir o Senhor Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, coisas nesse sentido, tá? Para que não sejamos mais meninos constantes levados em roda por todo o vento de doutrina que aí surge. É necessário ter um alinhamento, uma estrutura, foco. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Claro que eles enganam, eles pervertem. Enquanto pervertiu a verdade, na época de Paulo, imagina hoje, no tempo do fim, que tem se multiplicado a iniquidade, o amor tem se esfriado, o aumento dos falsos profetas aí está, os anticristos também aí estão, e se a gente não vigiar realmente, a gente acaba sendo seduzido por dinheiro, por avareza, por fazer coisas erradas, por não levar a obra de Deus a sério, por não se importar com almas, não se importar com Deus, né? Inclusive, a gente percebe isso em pessoas que se dizem os arautos da verdade, os paladinos da justiça dentro da política, né? Você percebe pessoas que se diz cristãs dentro da política e dão péssimos exemplos e não, de fato, cumprem o básico, que seria dar o exemplo, não ser corrupto, não se corromper, não fazer coisas erradas, de fato lutar pelos direitos dos mais necessitados, que isso é bíblico, pois a verdadeira religião para Deus é exatamente visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e se abster da corrupção desse mundo, mas eles não fazem, aliás, em nome disso acabam até se enriquecendo, até ganhando campanha eleitoral ou, de fato, estando lá eleito, seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado e por aí em diante, né, senador e, por que não, presidente também, né? Então, tudo isso tem que ser examinado, porque tem muita gente mal intencionada, aproveitadora, tem muita gente má fé, tem muita gente que
de fato não está nem aí com o evangelho, se disfarça de apóstolo de Cristo, sendo apóstolo do diabo. Até a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o inimigo se transfigura em anjo de luz para enganar, né? Enganar os seus. Antes, seguindo a verdade, é necessário seguir a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, não é eu, não é você, não é o que nós dissemos, mas sim o que Jesus disse na sua palavra. Assim, seguindo a verdade, em caridade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos de acordo com a vontade do Senhor. Cresçamos. Aqui Paulo está fazendo uma alusão, um comparativo de uma criança pequeninha, vai crescendo, vai se alimentando, um alimento mais sólido. Quando é bebê, na fé, necessário é o leite racional, o leitinho. Depois vai crescendo, comida mais sólida, para crescer, para virar um homem, para virar uma mulher. E assim ele vai dizendo que a vida do cristão espiritualmente falando é como uma criança, vai crescendo, vai virando um pré-adolescente, depois adolescente, depois chega a idade de jovem, de adulto, e assim vai crescendo. Crescendo em verdade e em amor. E tendo a cabeça, veja bem, cresce o corpo, mas a cabeça é quem? É Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Esse Cristo simbolizando, obviamente, o crescer na fé e a pessoa que serviria ou servirá, ou serve, melhor dizendo, como paradigma, como modelo para nós. Então, se o corpo de Cristo cresce, todos os membros têm que crescer, né? O menino tem uns dedinhos pequenos, mão pequena, vai crescendo. E assim são os membros do corpo de Cristo. Vão crescendo, o dedinho pequeno vai crescendo, vai chegando à idade adulta, vai crescendo tudo. As pernas, o corpo vai se desenvolvendo, se estruturando. Tal. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, ou seja, todos unidos, os membros que são vários, todos unidos e crescendo junto e colaborando entre ambos, ou seja, estando em pleno acordo, em unanimidade, em conluio, vamos dizer assim, isso é o que Paulo está falando. O que não pode haver é divisão. O que não pode haver é alguém achar melhor do que o outro. Ah, eu tenho meu dedo aqui, esse dedo polegar é melhor que o dedo mindinho. É melhor e maior, sou melhor. Não. E também tem o oposto, né? Que muitos pensam assim, eu sou dedo mindinho, não tem tanto valor para o Senhor, eu perco para o dedo polegar. Não é isso. No corpo simbólico de Deus, tudo tem valor. Tudo no corpo tem a sua funcionalidade, né? Uma pessoa que não tem um dedo, né? Fica complicado para ela, mesmo que seja um mindinho. Mindinho serve para alguma coisa. Polegar da mesma maneira, se não tem, fica até difícil, né? E pegar, por exemplo, uma colher para comer. Então, tudo que a gente acha que é pequenininho, minucioso no próprio corpo, tem valor? Tem sim seu valor. E simbolicamente, no sentido espiritual do corpo de Cristo, qualquer membro tem o seu valor. E se for tirado, realmente vai fazer com que a obra não se realize, ou que o próprio corpo, Cristo, sofra com isso. Então, tudo tem que estar em unanimidade. E aí é membro, então chamado para ser servo. E servo, seja os membros, seja aqueles que têm cargo eclesiástico dentro da igreja, seja pastor, tudo que eu citei aqui. E nós temos que andar tudo em amor e temor. É isto, em verdade, em caridade, coisa que a gente não vê com uma certa frequência e sendo grande público assim, né? Cada vez parece que a gente percebe que há uma minoria, até se cumpre aquilo que Jesus disse, que muitos vão aliás, muitos vão entrar pela porta aberta,
o caminho aberto, né? E a porta larga e o caminho largo. E poucos vão entrar pela porta, vão porfiar para entrar na porta estreita e o caminho estreito. Que é exatamente produzir os frutos do Espírito Santo, que é exatamente andar em obediência como servo, ser humilde, ser manso, ser verdadeiro, não enganar ninguém, não de fato querer levar vantagem, né? Uma espécie de lei de gesto, querer levar vantagem em tudo, respeitar o posicionamento das outras pessoas, não fazer de fato chacota, não humilhar, não distorcer fatos, não enganar, fazer mal ao seu próximo de várias formas, né? E também não tentar enganar Deus, porque não tem como enganar o Espírito de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E assim a gente tem que observar o mandamento do Senhor, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo com a nós mesmos. Então, essa foi a palavra que Deus me passou aqui nessa madrugada. Aliás, perdi o sono, né? E resolvi trazer essa palavra. Eu vou fazer um momento da oração para encerrar brevemente esta live aqui, até porque eu acho que ontem eu não falei nada de palavra aqui no canal. É um canal que preza mais sim pela pregação, oração. Deus abençoe, irmão aí, Jonathan Rios, que está na madrugada conosco aí, né? Agora, que hora que é agora? 3h30 da madrugada. É um horário bom, né? Um horário bom, interessante. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: eu amo aqueles que me amam, aqueles que buscam de madrugada me encontrarão. A Rios, sim, né? Eu falei Ricardo? É Jonathan Rios Dias, é que agora está vindo o sono e aí a gente se atrapalha um pouco também. É que eu falei Ricardo, não percebi. Então, como está dizendo, o canal é mais de pregação e oração, né? Até falar algumas coisas de política aqui, mas eu já estou querendo fugir um pouco disso, para fazer, talvez lá no canal Abordagem Cristã, que está um pouco com problemas, né? Para aqueles que vêm aqui, às vezes, acham que o canal... Eu percebo que tem várias pessoas, o canal é mundano, porque só fala coisas do mundo. Olha, a gente tem que falar as coisas também desse mundo, do cotidiano. A outro vem, o canal é só de pregação. Não, é um pouco, né? Mas na sua origem, sim, como está dizendo, é um pouco de tudo, mas na sua origem, sim, é mais a palavra e tal. Tá bom. Vamos fazer uma breve oração, então. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa palavra. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, ó Pai. Abençoa o irmão Jonathan, abençoa todos aí que estiveram nessa live. Que o Senhor possa abençoar suas vidas nessa madrugada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por estar mais uma vez na tua presença, buscando as tuas misericórdias. Meu Deus e meu Pai, seja a tua vontade, Senhor, fazer campanhas aqui por madrugada, me ajude a fazer em nome de Jesus Cristo, para ter a tua bênção sobre as nossas vidas. Meu Pai querido, muito obrigado por tudo mesmo. Nós sabemos, ó Pai, que muitos podem até zombar da gente, podem até falar mal, mas isso não é mera religiosidade, isso é realmente o procurar estar na tua presença, te honrando, fazendo aquilo que te agrada, te servindo, pois a tua palavra nos diz que é para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. E assim nós estamos te buscando nesse exato momento, confiando na tua ajuda, no teu poder, confiando no teu perdão, na tua salvação, nas tuas bênçãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, visite os órfãos, os orfanatos, os asilos, os hospitais. As pessoas estão necessitando agora de uma cura, de um milagre, de uma transformação. Conceda em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, liberta aqueles que estão oprimidos pelas obras de Satanás, pelas obras do diabo, em nome de Jesus Cristo. Repreenda toda a obra, as obras das trevas, todas as obras de Satanás contra nossas vidas, Senhor, meu Deus, nos dê saúde. Repreenda todo espírito maligno da obra maligna. Repreende em nome de Jesus Cristo toda obra de macumbaria, feitiçaria feita por pessoas que
e realmente ainda não conseguiram alcançar a graça do Senhor ou não conhecem a tua santa verdade. Em nome de Jesus Cristo, desfaz todas as obras do diabo, pois o Senhor se manifestou para desfazer exatamente todas as obras de Satanás. Meu Deus e meu Pai querido, muito obrigado por esse momento de oração. Eu creio que o Senhor tem seus propósitos, falou conosco através da sua palavra, que foi pregada, inclusive, de uma maneira revelada e até aleatória. E o Senhor também tem a operar por meio da oração, pois a tua palavra nos diz que é para orar ao Senhor sem cessar e também tudo que pedires de oração plena recebereis. Nós cremos que o Senhor pode abrir porta, que o Senhor pode de fato nos, nos livrar de todo mal, libertar vidas, transformar pessoas, realmente pelejar para as nossas frágeis pessoas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te peço, Senhor, abra as portas, Senhor, repreenda toda a amarração do inimigo, nos dê a vitória, abençoa nosso lar, nossa família, salva nossos familiares, abençoa, Senhor, todos aqueles que têm participado aqui nas lives, aqui no canal, Senhor, abençoa esse canal, meu Deus, dá direção, propósito, ó Pai querido, nos dá também a Tua palavra para nós estarmos cada vez mais se alimentando dela, nos dá a direção, a inteligência, a capacidade para fazer a tua obra com urbanidade, ou seja, com respeito, com amor, com temor, sem ofensa, sem palavrões, sem coisas que desagradam. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nos ajuda realmente a te servir como te convém, como é do teu agrado, para não sermos hipócritas, dissimulados, para não sermos, ó Pai, obreiros fraudulentos, para não fazermos coisas equivocadas. Meu Deus e meu Pai querido, visita esse lar, está tão necessitado de um milagre, está necessitado de uma libertação, está necessitado da ação de Deus para restaurar o lar, a família, para acessar a contenda, os problemas, as dificuldades. Porque só o Senhor que pode contemplar a cada um nesse exato momento que clama a Ti, só o Senhor que pode socorrer, pois Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento de oração, de busca, de intercessão. Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira poderosa, tremenda. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus da causa dos impossíveis, Senhor. Realiza, Senhor, maravilhas em nosso meio, em nossas vidas, ó Pai. Mostra o teu poder, pois aquilo que é impossível para o homem é possível para ti, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem, por exemplo, a cura de uma enfermidade curável, alcance, faça, meu Deus, esse milagre, porque para ti é possível. As portas estão fechadas, que é impossível para o homem, o Senhor pode sim agir e abri-las. Ó, meu Pai, assim como o apóstolo Paulo, junto com Silas, estava orando e clamando ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia e abriu aquelas grades da prisão. Abra, Senhor, as grades do inimigo, desfaz as obras do inimigo que prende as pessoas, que não deixa elas avançarem, ser prósperas, ou serem abençoadas, ou serem libertas, ou serem transformadas, meu Pai. Visita que têm feito a tua obra com legitimidade, com transparência, que são homens de Deus tementes, que não se gabam por conta do cargo, da função, mas que fazem a obra porque temem ao Senhor, entendem que são prisioneiros de Cristo, que não fazem mais as suas próprias vontades, que Cristo, de fato, é tudo nas suas vidas, que eles se diminuíram para Cristo crescer. Meu Deus e meu Pai, ser com eles, dê a grande vitória e a recompensa, pois a tua palavra diz que aqueles que te buscam e fazem a tua vontade têm a tua recompensa. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Assim nós te pedimos e agradecemos por tudo, certo, Senhor, da tua resposta, certo que o Senhor está contemplando as nossas humildes e fracas e débeis e até mesmo sem sabedoria, oração, pois a tua palavra nos diz que antes mesmo de nós orar, o Senhor já sabia que o que a gente ia pedir e também o Senhor sabe todas as coisas. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, faça, Senhor, de fato a tua obra, contempla o choro, a lágrimas daqueles que buscam a ti agora, enxuga o pranto, enxuga, o Pai, em nome de Jesus Cristo, e dê a bênção. Para assim nós cremos e te já agradecemos por tudo mesmo. Amém e amém. Bom, esse foi mais um momento da oração e pregação, né?
Até tá um pouco desfocada aqui a luz, que eu não tenho muita luz aqui, mas acho que deu para ficar nítida a mensagem, tanto o áudio como o vídeo. Deus os abençoe. E se é da vontade de Deus, porque tudo é da vontade de Deus, estou para ele despertar para fazer uma campanha de oração ou de pregação e oração pela madrugada por esse horário, eu posso voltar aí, então, talvez a semana toda, fazer uma campanha direta a semana toda, ou uma vez na semana nesse horário com pregação ou com oração, tá? Deus os abençoe e até a próxima.